Agora, Juliana, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, o ministro fala que ele aponta, no caso, uma atuação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, ao reforçar o policiamento sobre o ex-presidente. É isso, ele cita nessa decisão de 8 páginas a atuação de Eduardo Bolsonaro e por isso justifica, um desses pontos que justifica o reforço de policiamento por risco de fuga. A gente está mostrando esse trecho específico da página, Leandro, que diz o seguinte, que a atuação delitiva de Eduardo Nantes Bolsonaro para interferir diretamente no curso da ação, essa é a ação que trata da trama golpista, com o objetivo de evitar qualquer pronunciamento judicial definitivo por este Supremo Tribunal Federal com relação ao seu pai, Jair Messias Bolsonaro, se intensifica com a possibilidade de conclusão do julgamento que analisa, então, a trama golpista. E aí, segue, só para a gente finalizar, que a Polícia Federal concluiu que as condutas de Eduardo e Jair Bolsonaro se amoldam aos crimes de coação do curso do processo e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Qual a explicação aqui, então? Que a atuação de Eduardo Bolsonaro fora do Brasil, nos Estados Unidos, ela foi se intensificando à medida que foi chegando perto o fim do julgamento do núcleo 1 ali da trama golpista. E aí puxam, alguns fatores relacionados a isso, como o risco de fuga, já que tem uma possibilidade de Jair Bolsonaro ser condenado pelo plano de golpe de Estado aqui no Brasil. Além de Eduardo Bolsonaro, nessa decisão que trata sobre o reforço do policiamento ali na residência do ex-presidente da República, ainda tem as questões envolvendo Paulo Figueiredo, que é essa pessoa que está próxima ali de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, e o pastor Silas Malafaia, que não foi indiciado, mas faz parte do inquérito que investiga a atuação do deputado federal nos Estados Unidos. Então, são alguns pontos que são colocados como justificativas, na construção aqui da justificativa, para o reforço do policiamento próximo à residência do ex-presidente, no entendimento de que há reforço, inclusive, de fuga, da possibilidade de fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro, por conta de tudo isso, especialmente da proximidade do julgamento do plano de golpe. Agora, vale destacar também que nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele coloca ali algumas reportagens, durante a decisão, e também no final ele coloca aquele rascunho de pedido ao presidente da Argentina, Javier Milei. E vale destacar que o curioso é que a defesa do ex-presidente apresentou as justificativas em relação a esse rascunho, uma manifestação, mas nessa decisão ele descarta totalmente qualquer justificativa e aponta como um elemento de prova. Mas ele também toma alguns cuidados, Alexandre de Moraes é muito claro quando diz que as medidas não podem ser intrusivas da esfera domiciliar e perturbadoras da vizinhança. E ainda deixou claro que a Polícia Penal, quem vai cuidar dessa segurança extra, deve evitar exposição indevida, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática. Mas deixou a critério dos policiais penais decidirem se vão utilizar, por exemplo, uniforme e armamento ou não. Mas ali não pode haver nenhum tipo de... o Moraes não quer que se transforme num circo midiático, até para não dar argumentos para os bolsonaristas dizerem que há algum tipo de decisão autoritária do ministro. Portanto, é uma decisão que exige que haja um reforço de policiamento, mas de que isso tem que ser feito de maneira discreta. Pode ser até que sejam policiais à paisana, que fiquem ali no entorno do condomínio de Jair Bolsonaro, para não criar um clima ruim entre os demais moradores que moram ali, que vivem naquele condomínio. Esse ponto é interessante que você colocou, Leandro, porque realmente a gente teve ali na manifestação da defesa de Jair Bolsonaro um ponto que dizia respeito a esse rascunho de um pedido de asilo político de Bolsonaro a Javier Milei na Argentina, que disseram os advogados. A gente trouxe, inclusive, aqui os detalhes do documento. Eles afirmam que o fato de existir um rascunho, de ter sido encontrado um rascunho, não significa que essa fuga ou que esse pedido
pedido de asilo político realmente foi colocado à frente, foi enviado, né? O pedido foi feito realmente. Mas agora o que a gente tem é esse pedido realmente anexado nessa decisão sobre o reforço do policiamento. Então, Leandro faz bem essa observação, que é um entendimento de que esse documento é válido, está sendo observado pelos investigadores e é colocado como ponto essencial que mostra uma possibilidade de fuga do ex-presidente planejada aqui para deixar o Brasil por conta do julgamento da trama golpista.